Então, a gente vai se restringir mais ao estudo dos espaços que são gerados, que têm bases finitas, tá? Porque fica muito mais difícil trabalhar com conjuntos que não têm, com espaços vetoriais que não têm bases finitas, que só têm bases infinitas, como é o caso do espaço dos polinômios. Trabalhar com conjuntos infinitos dificulta bastante as coisas, ok? E não realmente de interesse para esse curso, para um curso de álgebra linear introdutório. Então, como que são chamados os espaços que têm bases finitas? Eles são chamados de finitamente gerados. O nome já diz tudo. Um espaço vetorial V é finitamente gerado se existe um conjunto finito, um subconjunto finito dele, que gera ele. Okay? Como está escrito aqui. Equivalentemente, um espaço vetorial V é finitamente gerado se existe um conjunto finito F dentro de V, tal que V é igual ao span de F. Ou seja, todo vetor de V é uma combinação linear dos elementos de F. Porque span e subespaços gerados coincidem, como a gente viu no teorema. Então, por exemplo, R, R2, R3, R4 até Rn são todos finitamente gerados. De modo similar, a gente vai voltar para isso mais à frente, espaços de matrizes também são finitamente gerados, né? Matrizes são essencialmente vetores de Rn, só que ao invés de botar as entradas numa única linha, a gente põe numa tabelinha bem organizada, tá? Então dá de fazer algo bem parecido com o slide anterior. O espaço de polinômios ele não é finitamente gerado. Isso não é somente isso, pelo menos nesse ponto, não decorre do fato de que a gente não tem uma base infinita para esse espaço. De fato, a gente deveria mostrar que não existe um conjunto finito de polinômios que gera o espaço dos polinômios. Mas não vamos fazer isso. Tá? Então, a variação conjunto de funções. O conjunto de funções reais, o espaço vetorial de funções reais sobre um certo conjunto X, ele é finitamente gerado se e somente se o conjunto X é finito. Ok? Quando x tem n elementos, esse espaço é essencialmente igual a Rn. Tá? E quando x é infinito, esse espaço ele pode ser pensado numa versão de um R infinito, que intuitivamente teria uma base infinita, não seria finitamente gerado. Tá? Mas aqui é algo bem legal que relaciona conjuntos com espaços vetoriais, o tamanho deles. Em particular, R é um conjunto infinito. Então, o espaço das funções reais sobre os números reais não é finitamente gerado. Ok? É um espaço vetorial importante, bem interessante, mas ele não é finitamente gerado. Então, ele não cai bem nesse estudo que a gente vai fazer agora. Então, vamos só provar alguns teoreminhas abstratos sobre propriedades básicas de espaços finitamente gerados. E o primeiro é o seguinte: se V é um espaço finitamente gerado e S é qualquer conjunto gerador de V, então, na verdade, dá de achar um subconjunto que é finito de S e que também gera V. Como que a gente pode pensar esse teorema? Que mesmo se a gente achasse um conjunto infinito que gera V, se o V não for muito grande, se ele for finitamente gerado, então dá de restringir esse conjunto possivelmente infinito para um conjunto finito menor que tem a mesma propriedade, que ainda gera o espaço V. E a prova ela é feita do seguinte jeito. Como V é finitamente gerado, ele é gerado por algum subconjunto infinito. Então, no caso, eu tenho dois geradores. Eu tenho esse S, que eu não sei o tamanho dele, eu tenho esse F, que ele é finito. Tá, mas como o conjunto gerador inicial, como o V, ele é gerado por S, então todo elemento de V é combinação linear dos elementos de S. A gente sempre faz combinação linear com uma quantidade finita de termos. Em particular, olhando para agora esse conjunto de geradores. Cada um desses vetores do F, ele vai ser uma combinação linear dos elementos do nosso gerador inicial, do S.
vamos escrever assim, FI é uma combinação linear de certos S aqui. Eu botei índices simplesmente para dizer, o FI ele vai ser uma combinação linear de certos elementos de S aqui, vão depender do I, o número de elementos de S também depende do I, mas não importa muito, tá? Cada Fzinho é uma combinação linear de Szinhos, que pertencem ao Szão. Então, considera essa quantidade finita de Szinhos. Ele é um conjunto, cada Szão I, que tem os vetores cuja combinação linear formam o Fi, ele é finito. E, de novo, Fi está no span de todos esses elementos aqui, portanto, ele está no subespaço gerado por esse conjunto. Tá, e a gente faz isso para Fzinho 1, Fzinho 2, Fzinho 3, até o último Fzinho. E pega todos os conjuntos que foram construídos desse jeito, Szão 1, Szão 2, até Szão N. Tá? De qualquer jeito, é uma quantidade finita de passos que a gente faz. Então, a união desses conjuntos é finita. E vamos mostrar que esse conjunto S', a união desses conjuntos, ele gera o V. Ora, por um lado, V, por definição, é gerado pelo F. Só que F, cada elemento dele é uma combinação linear dos elementos de algum desses Szões I, em particular de alguns desses elementos, dos elementos de Szão linha. Ok? Portanto, o subespaço gerado por F, ele vai estar contido no subespaço gerado por essa união. Ok? F está contido nesse subespaço gerado, portanto, o subespaço gerado por F também está contido nesse subespaço. Ora, mas, por definição, S' é essa união aqui dentro. Então, a gente achou realmente um conjunto finito contido no Szão, que ainda gera o V. E o segundo teorema, que é bem importante, é o seguinte: se V é um espaço vetorial finitamente gerado, F é um subconjunto gerador infinito, e L é um subconjunto linearmente independente, então esse conjunto linearmente independente tem no máximo tantos elementos quanto o conjunto gerador. Isso aqui é bem importante porque ele diz que conjuntos geradores têm pelo menos, em espaços vetoriais finitamente gerados, tem pelo menos tantos elementos quanto conjuntos linearmente independentes, ou vice-versa. Conjuntos linearmente independentes têm no máximo tantos elementos quanto conjuntos geradores. Tá? Então, mostro que, de um lado, conjuntos Li independentes são, de certo modo, pequenos, e geradores têm que ser grandes. Tá? Isso também vale para espaços que não são finitamente gerados, mas, de novo, a demonstração é muito mais difícil, então a gente não vai para esse caso. E a prova pode ser feita por contradição. Supõe que a gente tivesse um conjunto linearmente independente com mais elementos do que F, com pelo menos um elemento a mais do que o nosso conjunto F. O que a gente vai fazer é tentar trocar os elementos de F pelos elementos de L. Tá? E tentar trocar esses elementos Fzinhos pelos Lzinhos, de modo a fazer esse conjunto Lzão ser gerador também e tentar chegar no absurdo. Então, o primeiro passo é o seguinte: pega o primeiro elemento do nosso conjunto ali. Ele, bem, é um vetor de V, e V é, por hipótese, gerado pelo conjunto F. Então, ele é uma combinação linear dos Fzinhos. Vamos escrever desse jeito. Ora, mas o conjunto L, ele é independente, linearmente independente. Ele não pode ter o vetor nulo, em particular. Tá? Como esse vetor está em L, ele não pode ser o vetor nulo. Então, algum dos coeficientes aqui ele tem que ser não nulo. Caso contrário, essa soma aqui seria a soma de 0 com 0 com 0, multiplicado por certos vetores, seria 0, né?
mas isso não pode ser o caso. Então, algum desses coeficientes ele é diferente de zero. Reordena, caso seja necessário, e supõe que o primeiro desses coeficientes, o coeficiente multiplicando esse primeiro vetor, seja diferente de zero. Ok? Então, a menos dessa reordenação, a gente troca o primeiro vetor de L com o primeiro vetor de F. Ou seja, vamos variar um pouquinho o F, definir um novo conjunto que é obtido após essa troca. Ele tem o primeiro elemento de L e todos os outros elementos de F. Tá. Mas eu ainda quero que isso aqui seja gerador, que nem F era gerador. Ora, mas aqui, todos os elementos de F, exceto possivelmente o primeiro, eles são combinações lineares dos elementos de F maiúsculo 1. E o primeiro? Ele também é, por quê? Pela nossa hipótese, que ocorreu a menos de uma reordenação, a gente pode isolar o Fzinho 1 nessa equação aqui e escrever ele como uma combinação linear dos elementos de Fzão 1, tá? Do primeiro elemento de L e dos outros elementos de F. Ok? Isso aqui, essa equivalência é obtida simplesmente isolando o F1 dentro dessa equação. Tá, então, todos os elementos de F, o Fzinho 1, o Fzinho 2 até o Fzinho N, são combinações lineares de elementos de Fzão 1, portanto, o span de Fzão 1 contém todos os geradores iniciais e, portanto, contém o nosso espaço vetorial V. Tá? Então, esse conjunto de fato é gerador por causa dessa nossa escolha, que ocorreu a menos de uma reordenação. E agora a gente faz o seguinte, tenta trocar Lzinho 2 com F2, Lzinho 3 com F3, até o último. Vamos repetir o argumento com Lzinho 2. A gente primeiro escreve ele como uma combinação linear agora dos elementos de Fzão 1, tá? Então vai ser um múltiplo de L1 mais múltiplos dos Fj para F2, F3 até Fn. Esses são os elementos de Fzão 1. E olha só, de novo, algum desses coeficientes ele é diferente de zero. Pode ser tanto o μ multiplicando o Lzinho 1 ou algum dos coeficientes multiplicando os Fzinhos. Tá, mas e se todos esses fossem zero, a gente ia escrever Lzinho 2 como um múltiplo de Lzinho 1. Mas isso não pode ser feito, né? Por quê? O conjunto dos Lzinhos ele é linearmente independente. Nem todos esses escalares podem ser não nulos. Ok? Então a gente reordena de novo, caso necessário, e supõe que o primeiro desses escalares é diferente de zero. Tá, só que agora a gente tem um escalar para F2, um escalar para F3, para F4, até para Fn. Vamos supor que o escalar para F2 é diferente de zero. E a gente troca Lzinho 2 com F2 agora dentro do Fzão 1. Tá? Obtém esse novo conjunto, que tem os dois primeiros elementos de L e o terceiro até o último elemento de F maiúsculo. E do mesmo jeito, dada essa hipótese, que W2, 1 é diferente de zero, segue que o Fzinho 2 é uma combinação linear dos elementos de Fzão 2, o Fzinho 1 também é, etc. O F3, o F4, o F5, até o Fn. E um argumento bem parecido com o anterior aqui, isolando o F2 nessa equação, implica que esse conjunto Fzão 2 ele é gerador para V. E a gente repete esse processo. Escreve, troca L3 com F3, L4 com F4, sempre reordenando caso necessário. Ou seja, em um certo passo, a gente vai ter um conjunto Fzão K, que tem os K primeiros elementos de L e os últimos, os N-K últimos elementos de F, que é gerador. E daí a gente escreve o próximo elemento de L, o L
assim, K mais 1 como uma combinação linear dos elementos desse conjunto aqui. E daí o mesmo argumento. O L é linearmente dependente. Se todos esses escalares multiplicando os fzinhos fossem nulos, isso aqui seria zero, e a gente teria um Lzinho como combinação linear dos outros, contradizendo a independência linear de Lzão. Então, isso não pode ser o caso, porque L é linearmente independente. Algum desses coeficientes tem que ser não nulo. Reordena, de novo, caso necessário, supõe que o primeiro deles é não nulo. E daí a gente troca o Lzinho K mais 1 com o Fzinho K mais 1. Define um novo conjunto, feito após essa troca. E pelo mesmo motivo, por causa que a gente reordenou, possivelmente assumiu esse escalar multiplicando esse Fzinho não nulo, esse conjunto aqui vai ser gerador de V também. Daí faz isso até o último passo. No fim, a gente conclui que o Fn, que tem os n primeiros elementos de L, ele é gerador. Tá, mas tinha mais um elemento dentro do L. O Lzinho, n mais 1. Como ele é gerador, esse elemento vai ser uma combinação linear desses outros elementos de L. Isso é uma contradição, né? Do fato de que o Lzão é linearmente dependente de uma das hipóteses. Portanto, o Lzão não pode ter esse elemento aqui. Ele não pode ter mais elementos do que o F. Certo? Essa foi a nossa hipótese que levou à contradição. E daí a gente conclui, de fato, que o L tem, no máximo, tantos elementos quanto o conjunto gerador. Tá? Então, conjuntos linearmente independentes têm, no máximo, tantos elementos quanto conjuntos geradores.